Hola, mi nombre es María José Parada, soy alumna de la Universidad Cristiana de Bolivia de la carrera de Medicina del octavo semestre y quiero invitarla a participar de lo que es la feria virtual este 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. El grupo estará presentándole lo que es trasplante hepático, ya que este es un tratamiento beneficioso para aquellas personas que tienen problemas crónicos en el hígado. Para saber más acerca de lo que es este tratamiento de trasplante de hígado, te invito a que nos siga estos 3 días de feria. Buenos días, mi nombre es Andrea Rivero Prado, soy estudiante de la carrera de Medicina de cuarto año en la Universidad Cristiana de Bolivia, UCBOL. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco de la introducción acerca del tema que se nos dio a hablar, que es del trasplante de hígado, ¿no? ¿Qué es el trasplante de hígado? Esto es un tratamiento definitivo que se lo da en los pacientes que están cursando por una cirrosis hepática, ya que por lo general las enfermedades crónicas del hígado cursan por un daño progresivo, que van desde una inflamación a una fibrosis y posteriormente a una cirrosis hepática. Entonces, una vez que esto sucede, pasamos a lo que es una donación de órgano, que consiste en retirar el órgano dañado del paciente y reemplazarlo por el órgano sano del donador. Esto se lo realiza mediante una cirugía y es específicamente en pacientes con características muy específicas. Está indicado en pacientes con una cirrosis descompensada o de un carcinoma hepático. Esto quiere decir que el trasplante de hígado requiere de muchos cuidados. El objetivo más importante es mejorar la calidad de vida del paciente y tomar en cuenta, saber identificar cuando el paciente está cursando por un deterioro en su calidad de vida para pasar a un trasplante de órganos para que su calidad de vida aumente, No se debe hacer el trasplante de órganos en pacientes que están cursando por la enfermedad en una etapa muy temprana, ni tampoco cuando están pasando por una etapa donde ya está demasiado deteriorada. Bien, yo voy a hablar sobre las indicaciones para el trasplante hepático, ¿no? Al empezar por el centro cirúrgico donde se va a realizar el procedimiento, que es un procedimiento muy complejo, y por eso es necesario que tengamos un comité con múltiples especialistas, ¿no? Como cirujanos, hepatólogos, infectólogos, además de otros especialistas en otras áreas. Las indicaciones para esse procedimento de trasplante hepático são muitas hoje, não? Porque esse procedimento ha aumentado muito os resultados buenos em pacientes com falha hepática, ha aumentado muito a taxa de supervivência desses pacientes. E algumas indicações seriam uma falha hepática aguda, uma cirrose biliar primária, um hepatocarcinoma, dentre outras enfermedades. Eu vou falar agora sobre a falha hepática aguda, que é a presença de uma encefalopatia hepática dentro das primeiras 8 semanas depois que aparece a icterícia e se caracteriza por uma coagulopatia, uma acidose metabólica e em alguns casos pode ligar a uma insuficiência renal. Esta encefalopatia se define por uma diminuição em la função encefalopatia hepática, se define por uma diminuição na função cerebral, porque como o hígado já não cumpre sua função de metabolizar os produtos de nosso corpo, pode legar que um metabólito desse passe ao torrente sanguíneo e llegue hasta o cerebro e assim causar um dano cerebral, como por exemplo uma hipertensão intracranial ou hasta um edema cerebral, e assim ligar à morte cerebral desse paciente. Por isso é necessário um diagnóstico temprano e um tratamento assim que se haga o diagnóstico. Olá, sou Alice Marto da carreira de Medicina em la UCBOL. Hoy vim falar acerca das patologias do hígado que conlevam ao trasplante hepáticos. Vou falar sobre a esteatohepatitis não alcoólica, que entre suas principais etiologias tem fármacos, toxinas, alterações metabólicas congênitas e adquiridas. Se há destacado sua apresentação principal em mulheres em mediana idade, obesas e que sofrem de diabetes mellitus e que não são insulino dependentes ou hiperdislipidemia.
Em esses pacientes, sua apresentação apresenta como cirrose hepática, uma das complicações, né? E o candidato levam ao transplante hepático como tratamento. Vou falar também sobre a cirrose biliar primária, né? Que é um padecimento crônico, colestásico, autoimune do hígado, caracterizado por inflamação, destruição progressiva das células epiteliais dos condutos biliares intrahepáticos de pequenos e medianos calibre, ocasionando cirrose e falho hepático. Em alguns casos, o tratamento com imunossupressão ele funciona, em outros casos não, que tem que ser sim ou sim o transplante hepático. Também vou falar sobre a colangite, né, esclerosante primária, que se trata de uma enfermidade autoimune com predomínio em varones, progressa através dos anos, né, com um quadro clínico colestásico, secundário a lesões das vias biliares intra ou extrahepáticas, se associa em uns 90% dos casos com colangite ulcerativa e uns 10% dos casos com colangiocarcinoma, que em geral é considerado uma contraindicação para o transplante hepático. A hepatite autoimune também, os pacientes que apresentam a hepatite autoimune, ela progressa para cirrose, apesar do tratamento médico, cerca de 35% dos casos que se apresentam de hepatite autoimune, eles vão desenvolver uma cirrose e alguns casos, algumas outras complicações que levam ao transplante hepático. E também vai falar sobre a atresia das vias biliares, né, que é uma das indicações mais comuns na população pediátrica, tem uma incidência de 1 a 40 mil recém-nascidos vivos. O diagnóstico se realiza com biópsia hepática e os seus hallazgos transoperatórios de ausência de condutos biliares extrahepáticos. As indicações tempranas do tratamento em ninhos é a falha do crescimento, uma das ocorrências que levam ao transplante, né, hepático em los ninhos. E vou falar sobre as neoplásias. Uma das neoplásias é o carcinoma hepatocelular, que é a principal neoplásia maligna do hígado, e em seu manejo, esta neoplásia ela continua sendo a melhor opção, a ressecção quirúrgica. Em 30% dos casos se pode realizar com muito êxito essa cirurgia. Já também vou falar também sobre a colangiocarcinoma, né, que é uma neoplásia muito agressiva, com uma sobrevida pobre. Aqueles pacientes em que apresenta essa colangiocarcinoma, tem que fazer a ressecção, e onde pode ser muito exitosa. E outros tumores também, o hepatoblastoma, né, é um dos tumores com pouca frequência, em qual é estimado uma sobrevida de 50% a 70%, e pode-se viver uns 5 a 8 meses, uma sobrevida de 5 a 8 meses. E em casos especiais, esse hepatoblastoma ele vem de metástase, né, de outros órgãos, como o cólon. Olá, sou Alice Marto, da carreira de medicina em UCEBOL. Hoje vim falar acerca das patologias do hígado que levam ao transplante hepáticos. Vou falar sobre a esteatohepatitis não alcoólica, que entre suas principais etiologias tem fármacos, toxinas, alterações metabólicas congênitas e adquiridas. Se ha destacado sua apresentação principal em mulheres em mediana idade, obesas e que sofrem de diabetes mellitus, e
que não são insulino-dependentes ou hiperdislipidemia. Em esses pacientes, sua apresentação apresenta como cirrose hepática, uma das complicações, né? E o candidato levam ao transplante hepático como tratamento. Vou falar também sobre a cirrose biliar primária, né? Que é um padecimento crônico, colestásico, autoimune do hígado, caracterizado por inflamação, destruição progressiva das células epiteliais, dos condutos biliares intrahepáticos de pequenos e medianos calibre, ocasionando cirrose e falho hepático. Em alguns casos, o tratamento com imunossupressão ele funciona, em outros casos não, que tem que ser sim ou sim o transplante hepático. Também vou falar sobre a colangite, né, esclerosante primária, que se trata de uma enfermidade autoimune com predomínio em varones, progressa através dos anos, né, com um quadro clínico colestásico, secundário a lesões das vias biliares intra ou extrahepáticas, se associa em uns 90% dos casos com colangite ulcerativa e uns 10% dos casos com colangiocarcinoma, que em geral é considerado uma contraindicação para o transplante hepático. A hepatite autoimune também, os pacientes que apresentam a hepatite autoimune, ela progressa para a cirrose, apesar do tratamento médico, cerca de 35% dos casos que se apresentam de hepatite autoimune, eles vão desenvolver uma cirrose e, em alguns casos, algumas outras complicações que levam ao transplante hepático. E também vou falar sobre a atresia das vias biliares, né, que é uma das indicações. Olá, me llamo Micael Biancardi Esperotto. Me tocó hablar sobre las contraindicaciones en el trasplante de hígado. Bueno, los pacientes con enfermedad hepática deben ser ampliamente evaluados durante el periodo para determinar si son candidatos a recibir un órgano, por lo cual se debe de estudiar la función cardíaca, pulmonar y renal. Bueno, en general se pueden dividir las contraindicaciones en relativas y absolutas. Algunas contraindicaciones relativas para trasplante hepático son la edad, no debe tener más de 70 años, una falla de otro órgano, la anatomía quirúrgica complicada, pobre estado funcional del paciente, pobre aceptación a indicaciones médicas, hepatitis alcohólica y extremo de índice de masa corporal. Y algunas contraindicaciones absolutas para el trasplante de hígado son enfermedad cardiopulmonar severa, lesión cerebral irreversible, sepsis o infección activa en el paciente. El paciente no debe tener VIH, que es una SIDA, bajo y carga viral alta, neoplasia maligna extrahepática, no debe tener problemas vasculares y... Hola, mi nombre es Vinicius Silva Porfirio. Lo que me toca exponer es sobre las complicaciones del trasplante de hígado. Las principales complicaciones son las vasculares, las biliares, el rechazo crónico, las infecciones virales, bacterianas o fúngicas y otras como la pancreatitis y las pulmonares. Las principales complicaciones son las postcirúrgicas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rafael, yo soy estudiante de la UCEBOL y voy a hablar un poquito sobre la conclusión del trasplante hepático. El trasplante hepático es muy importante porque puede salvar vidas y tiene un promedio de más del 90% de... Hola, soy María Fernanda Borán, estudiante de Medicina en la UCEBOL, y les voy a dar un breve resumen del tema. Bien, como sabemos en la actualidad, el trasplante hepático es considerado como un tratamiento de elección para hepatopatías terminales, agudas y crónicas. El objetivo de este trabajo es revisar el estado actual del trasplante hepático e identificar directrices para futuras investigaciones clínicas.
Las indicaciones para un trasplante hepático son diversas, con excelentes resultados a corto y a largo plazo. Es necesario realizar un escrutinio adecuado al momento de elegir el receptor mediante un equipo multidisciplinario, ya que al ser un procedimiento de alta especialidad y complejidad puede presentar complicaciones que pueden ser manejadas adecuadamente por los miembros del equipo. En conclusión, el trasplante hepático es la mejor opción terapéutica para el tratamiento definitivo de hepatopatías terminales e insuficiencia hepática, y es nuestro deber como futuros médicos difundir información sobre donación y trasplante de órganos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángela García de la Universidad UCEBOL. Con esto damos por concluida a nuestra hermosa audiencia. Muchas gracias por tomarse su tiempo y escuchar a cada uno de mis compañeros que con mucho esmero y dedicación se han dedicado con este tema para hacerles llegar a cada uno de ustedes y que puedan saber un poco más acerca sobre este tema que es el trasplante hepático. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a Dios y muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Buenas tardes.